Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem. Falar do advento do Espírito de verdade. Mensagens essas que estão no capítulo 6 do Cristo Consolador. E uma pergunta e uma reflexão que já começamos a fazer é o posicionamento deste capítulo logo após o capítulo dos bem-aventurados aflitos. O Cristo Consolador trazendo o bálsamo, trazendo a verdade para todos os filhos de Deus. Que possamos abrir os nossos ouvidos para entendermos e compreendermos este chamamento. Porque quando esta mensagem vem no meio das bem-aventuranças, quebrando a sequência, é porque ele está ali no lugar certo, porque logo após ser remexido e mostrado a questão das aflições, da melancolia, vem Kardec, reorganiza e coloca o Cristo Consolador. Na Instruções dos Espíritos, no capítulo 6, onde se inicia o advento do Espírito de verdade, há de cara um chamamento quando ele nos diz: venham como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Ora, isso foi escrito em 1860. E hoje
tão atual é esse chamamento do Cristo, nos dizendo que está chegando, basta que nós enxerguemos, que está trazendo o consolo através da verdade para dissipar as trevas. Ora, essas trevas são muitas vezes causadas pela nossa ignorância, pela nossa teimosia, pela nossa resistência em querer seguir o que é mais sagrado, o que é divino. Entender que há uma força maior que nos rege. E quando o Espírito de verdade nos diz que ele vem lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade imutável, que é Deus. Porque Deus é bom, Deus é justo. Deus é um Pai de misericórdia que nunca fecha as portas para os seus filhos. E no Evangelho, quando Jesus nos apresenta a parábola do filho pródigo, ele nos está a dizer que esse Pai de infinita misericórdia e de justiça está com as portas abertas a nos esperar sem nos julgar e sem nos punir, mas a nos acolher, compreendendo as nossas imperfeições. O que precisamos é aprender a nos redimir, é aprender a desistir das portas largas. E ele ainda vai mais, quando ele diz: vinde a mim, todos vocês que sofrem. E quem de nós não está a sentir uma dor? Quem de nós, nesse momento de isolamento, nesse momento de tantas incertezas, que hoje estamos a lutar pela sobrevivência do corpo, a nos cuidar fisicamente, a nos cuidar emocionalmente, para que não surja dores profundas e venhamos a somatizar e afetar o físico, abrindo portas para uma doença física. Quem de nós, nesse momento de pandemia, não teve um amigo, um parente que perdemos? Perdemos fisicamente, porque o Espírito de verdade vem a confirmar quando ele nos diz que a morte não existe. Que possamos escutar quando nos é dito isso. Que possamos escutar quando nos é dito isso. Porque o que nós precisamos ainda compreender é que nós estamos em uma experiência corpórea e que somos espíritos e que um dia iremos retornar. Mas, enquanto não retornamos, enquanto estamos a experimentar essa experiência corpórea,
este veículo carnal. É nosso dever nos instruirmos. É nosso dever, como disse o Espírito de verdade. É nosso dever, através da instrução, do discernimento, aprender a separar o joio do trigo. Porque temos inteligência suficiente para isso. Precisamos aprender a utilizá-la. Porque ele vem com muita amorosidade a nos dizer que quando ainda neste envoltório estamos na escola para aprender, para sermos melhores. E o apelo que ele faz nessa mensagem do Advento é que possamos estar abertos para amar. E que possamos entender que Deus é como um colhedor de cereais. Isso está no Evangelho. E como colhedor de cereais, ele reuniu em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: vinde a mim, todos que sofrem. O Espírito de verdade está a nos trazer o consolo, o acalento, porque quando estamos conectados com esse Ser Supremo, todas as dificuldades que passamos de uma forma mais resignada. Entender que Deus é bom e justo. Ao invés de estarmos na nossa ignorância a brigar com Deus, porque perdemos muita gente, muitos amigos, elevemos o nosso pensamento e vibremos no amor. É o que Ele está nos a pedir. Que aprendemos a amar. Que comecemos conosco, quando estamos a nos cuidar, para poder distribuir e espalhar essa energia que acalenta, que serena a alma e os corações. Porque o momento em que nós estamos a passar é o momento em que precisamos e estamos aprendendo a sermos solidários. Solidários no abraço mental, vibrando em energia de amor, nos protegendo no amor desse Pai de misericórdia. Que possamos ser este veículo, que possamos ser este representante do amor divino. Porque Ele vem a nos convidar ao trabalho. Quando Ele nos diz: trabalhadores,
trabalha em sua terra. Trabalhar a minha terra. Eu arar este meu terreno sagrado. Eu aprender a fechar as portas para não ter invasores energéticos que me desestabilizem. Porque se eu sou criado à imagem e semelhança desse irmão maior que é Jesus, que na sua simplicidade e na sua benevolência e amor por cada um de nós, soube ofuscar-se para viver no corpo, para nos ensinar a amar, nos ensinar a simplicidade do acolher, nos ensinar que amar é não julgar, que amar é saber compreender a dor do outro. Quando o Espírito de verdade nos diz, em verdade eu digo, os que carregam os seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bens amados. O que ele está a nos pedir que reflitamos é que quando estamos nas dores, carregando os nossos fardos, não lamentemos, não entremos na revolta, porque quando paramos de olhar para os nossos umbigos e alargarmos o nosso olhar, vemos que os nossos problemas, que os nossos fardos são muito pequenos diante da miséria alheia. E o Espírito de verdade nos mostra a compaixão que Ele nos tem quando ainda estamos nos encontrando emaranhados nas misérias humanas. Quando Ele nos diz que é necessário que nós aprendamos a conviver com esta doutrina que é libertadora e consoladora. Que não caiamos na energia da revolta, porque o objetivo é muito maior. Que possamos ver essa dor, essa provação humana como uma lição de aprimoramento para nós enquanto espírito. Porque o corpo vai se desfazer. Mas eu, em natureza, que sou espírito, permanecerei. E enquanto, volto a repetir, enquanto usuário deste veículo, é meu dever saber discernir, não misturar o joio e o trigo. Aprender a separar com discernimento, com compaixão,
colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele nos diz algo, uma frase muito forte que precisamos entender isso dentro de nós. Quando ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Ora, quem é o médico das almas? Ainda duvidamos? Qual o remédio que ele nos traz para curar os nossos males, se não é o amor? Se não é aprendermos o desprendimento. Quando ele nos diz que não procuremos em outros lugares força e consolação. Por quê? Porque muitos ainda buscam, na sua cegueira espiritual, buscam vícios, álcool, drogas, sentindo que aquela força, que aquele estado o consola momentaneamente na ilusão. Quando, na verdade, a força e a consolação está no Cristo, está no sagrado. É a fé. Ele nos convida à fé raciocinada. Porque quando ele nos pede para aprendermos a separarmos o joio das boas sementes, ele está a nos dizer: utiliza-te da vossa instrução, utiliza-te da vossa sabedoria e da vossa conexão comigo, que saberás o que fazer. E nesta decisão, nessa busca, estaremos envolvidos no amor divino. Quando nós estamos conectados, quando nós estamos, de fato, trabalhando a nossa terra, o nosso terreno, qualquer erva daninha que surja no meu jardim, eu saberei retirá-la sem machucar nenhuma das outras flores. Quando nós estamos compreendidos de que somos regidos por este ser imutável que é Deus, que Deus não nos pune, nós saberemos, de fato, cumprir com o que nos pede o Espírito de verdade, quando Ele nos diz
que sejamos nós aquele representante que pode amenizar, acolher o próximo em suas dores. Porque este apelo do Espírito de verdade em nos dizer que a desumanidade, a mentira, a incredulidade precisam ser eliminadas da alma dolorida de cada um de nós. E como nós vamos eliminar tudo isso? Trabalhando em cada um de nós, trabalhando o nosso terreno, dizimando o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Que tudo isso nos traz e nos apresenta a prepotência, a falta de indulgência e a falta de piedade para com o outro. Quando aprendermos a arar o nosso terreno, colocar o adubo do amor desse Pai de infinita bondade que derrama sobre nós, nós saberemos levar aqueles que se nos apresentam o consolo, porque aqui estamos como representantes dessa força maior. Como Deus, essa energia imutável, não é um ser material, não é um ser personificado. Essa essência se apresenta nos homens de boa vontade, de bom coração. Que sejamos eles, que sejamos aquele que passamos os nossos fardos, que carregamos os nossos fardos diários, mas não deixamos de levar uma palavra de conforto a quem quer que seja. Que sejamos o porta-voz do apelo do Espírito de verdade, quando Ele nos diz: amem-se. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda especifica, né? Porque ele fala assim: espíritas, amem-se. Mas sabemos que isso é para uma forma geral, porque o Espírito de verdade não é exclusivo, mas está a nos convidar a aprender a amar, aprender a ter compaixão, porque este momento que nós estamos vivendo é um momento de compaixão, é um momento que saibamos sair da nossa zona, dos nossos queixumes e ver que lá fora tem dor muito maior do que a sua, do que a minha. Somos representantes dessa lei divina, a lei de amor. E o Espírito de verdade, no item 7,
ele finaliza dizendo o seguinte. Ele finaliza o Espírito de Verdade em umas duas mensagens e nos diz o seguinte: amem e orem. Sejam dóceis aos Espíritos do Senhor. Chamem-nos do fundo do coração, e então Ele enviará o seu Filho bem-amado para instruir a todos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, vim porque me chamastes. Ora, quando nós conseguimos ouvir essas palavras do Cristo? Eis-me aqui, vim porque me chamaste. Ouvimos essas palavras quando nós nos redimimos, quando disse Mateus, quando nós entramos em nosso quarto mental, fechamos a porta, nos isolamos das tribulações e elevamos os nossos pensamentos a este Pai de misericórdia e de justiça. Quando nós ali nos entregamos como verdadeiros somos, porque sabemos que o Pai nos conhece, que a tudo sabe, mas precisamos aprender a falar. Como diz Gilberto Gil, quando quero falar com Deus, eu preciso ficar a sós. Eu preciso aprender a calar a voz, fechar as portas, me entregar, para aprender a buscar nesta doutrina libertadora, buscar o consolo, buscar a força que está nessa lei imutável, na lei de amor, nesse ser supremo que é Deus, que é bom e que é justo, que está sempre com as portas abertas a nos esperar a nossa redenção. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 5, intitulada Consegues Ir, ele abre o capítulo com uma mensagem de Jesus: vinde a mim, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Não vou ler a mensagem toda, mas trechos que nos faz refletir sobre tudo que o Espírito de Verdade nos convida no capítulo 6 do Evangelho. Emmanuel nos diz o seguinte: todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. E ele ainda reforça quando ele finaliza o capítulo nos dizendo: em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Já conseguimos ir ao vinde a mim que Jesus nos convida, nos chama? Já conseguimos fazer?
já conseguimos trilhar, começar a tirar os pedregulhos que estão nas nossas estradas. Pedregulhos esses que o Espírito de verdade nos martela quando ele diz que a desumanidade, a mentira, a inveja, a incredulidade precisam ser eliminadas da alma humana. E para nós conseguirmos ir a este vinde a mim do Senhor, é necessário que amemos uns aos outros. É necessário que tenhamos a compaixão um com o outro. É necessário, como diz Cora Coralina, ser os braços que acolhem. E só conseguiremos ir a este vinde a mim do Pai quando entendermos que somos espíritos, que somos iguais diante do Pai, que não invejemos a vida do outro, principalmente quando este outro tiver uma posse financeira maior do que a nossa. Não sabemos o que cada um passa entre suas quatro paredes. Então não invejemos a vida de ninguém. Procuremos trabalhar como nos alerta o Espírito de verdade. Procuremos trabalhar o nosso terreno, trabalhar a nossa casa mental, para sermos dignos e receptivos às intuições dos nossos amigos benfeitores. Porque Deus não nos desampara. Cada um de nós temos a nossa equipe espiritual que nos acompanha. Quando eu digo equipe, amigos que nos intuem, que nos alertam, que nos mostra por misericórdia quando precisamos refazer o caminho. Então, estejamos atentos como representantes desse Pai de infinita bondade. Representantes como filhos que somos e que temos um legado apresentado, decodificado por Kardec, a nos instruir. Que possamos aproveitar cada instrução dada por esses amigos queridos, que nos convida a achar rua ao trabalho do bem. Aprendamos a ser esse colhedor de cereais, a separar o joio do trigo, para não viver na ilusão do que é belo, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, que esta doutrina que nos traz tanto consolo e verdade, que nos mostra o quanto cada um de nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos, pelo nosso trilhar na vida. Compreendamos
que somos espíritos imortais, estamos aprendendo, mas que precisamos passar de ano. Então, estudemos e saibamos aproveitar todos esses ensinamentos que Kardec foi convidado a nos apresentar de forma escrita, decodificada. Então, vamos refletir no que Emmanuel nos diz, no que Emmanuel nos pergunta. Consegues ir? Né? É fácil, é doce ouvir: vinde a mim, todos nós, todos vós que sofrem, porque serão consolados. Mas há de perguntarmos, de olharmos para dentro de nós e perguntarmos a nós: já conseguimos ir? Então, sejamos simples, né? Um beijo no coração de cada um. Que o manto da Virgem Maria, essa Mãe de infinita bondade, envolva a todos, trazendo o acolhimento, trazendo o afago de uma mãe a colocar seus filhos em um colo, embalando no amor, na doçura da maternidade. Então, muita paz para cada um e que alarguemos o nosso olhar, limpemos o nosso coração para receber do alto todo o auxílio e amparo a que rogamos, né? Que possamos escutar na nossa intimidade das nossas orações o que Jesus nos diz: eis-me aqui, vim porque chamaste. Então aprendamos a chamá-lo, né? Um beijo no coração de todos. Muita paz. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã é dobrada a força pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores
mais abrandados, será pleno, será pleno. Amanhã.
Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo